Fala galera dos Beatles, hoje a gente vai contar a história do baterista fracassado dos Beatles. Então, roda a vinheta aí. Bom, vocês vão me desculpar se estiver ouvindo barulho aí, é porque meu vizinho é o próprio diabo, então ele coloca músicas altas sem se importar com a vizinhança. Então eu peço desculpa pra vocês, é o problema de se morar em Belo Horizonte, o pessoal não é educado o suficiente pra ter uma festa e ficar tranquilo em casa. Bom, depois desse desabafo, vamos falar o seguinte: o que aconteceu, galera? O ano era 1964 e os Beatles estavam prestes a fazer uma grande turnê, que seria uma das maiores até que eles já tinham feito e iriam fazer, né? Eles iriam passar pela Oceania, pela Ásia e até uma parte da Europa. E todo mundo estava animado, falou, vamos fazer essa turnê, vai ser legal e tal. Só que houve um problema, o Ringo Starr, ele passou mal. O Ringo passou mal, sentiu uma dor de garganta, ele foi até o médico e lá ele descobriu que ele deveria tirar as amígdalas. Então, para variar, lá vai o Ringo ficar internado de novo. Então, todo mundo falou assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Aí o Brian Epstein convocou uma reunião, lá estavam Paul McCartney, George Harrison, John Lennon e o George Martin, além do próprio Brian. E eles decidiram, falou assim, ó, vamos ter que chamar um baterista, porque vai ser uma grana boa que vai entrar aqui com a turnê, vai ser bem legal, é um público que a gente tem que explorar, que vai ser bacana. Então, eles decidiram que iriam chamar um baterista novo. O George Harrison, para variar, foi contra, falou assim, não, eu não vou sem o Ringo, sem o Ringo a gente não vai fazer turnê nenhuma. Como o George não mandava tanto assim, os outros, o Paul e o John, falaram assim, não, a gente vai fazer assim, pode chamar algum baterista. O George Martin, ele conhecia um baterista famoso, ele tocava skiffle, tocava jazz muito bem, era um baterista até famoso na região ali, chamado Jimmy Nicole. E ele foi o escolhido. George Martin ligou para ele e falou assim, Jimmy, vamos, cola aqui em Abbey Road pra gente fazer um teste aí. Aí o Jimmy achou que seria só mais uma apresentação ali, ia gravar um overdub de bateria, alguma coisa do tipo. Aí o George Martin falou o seguinte, cara, os Beatles não fazem turnê, não saem em turnê, o Ringo não pode participar, porque ele tá doente, então você quer ser um Beatle por algum tempo? O Jimmy Nicole ficou maluco, falou, claro que eu quero, tal. E foi isso que aconteceu. O Brian Epstein sentou com ele, conversou como seria o processo, tá? Ele falou assim, o Brian falou que ia pagar para o Jimmy Nicole cerca de 2.500 libras por show. Isso era uma fortuna até hoje. A libra tá quase R$ 7, 7,50, sei lá. Que é uma fortuna hoje, imagina, dos anos 60. Bom, o Jimmy aceitou e lá foi o Jimmy Nicole sair pra turnê com os Beatles. Bom, o primeiro show que o Jimmy Nicole fez foi na Dinamarca. E lá, cerca de 5.000 pessoas, mais ou menos, assistiram os Beatles. Os Beatles tocaram os clássicos dele, a Wanna Hold Your Hand, She Loves You e a Hard Day's Night, por aí vai. E o Jimmy saiu muito bem. O Paul McCartney e o John Lennon até aprovou ele na bateria. Ele era um bom baterista, o Jimmy Nicole. Porém, ele ficou meio empolgado demais. Segundo relatos, ele ficava muito em cima das fãs e ele era bem mulherengo nessa época. E claro, as fãs não queriam saber, né? Qualquer um dos Beatles, as fãs queriam namorar, se relacionar com ele. E o Jimmy Nicole aproveitou isso bastante. Antes de acabar a turnê, o Ringo voltou. Então tem até uma foto dos 5 juntos: John, Paul, George, Ringo e Jimmy. O Jimmy, ele, segundo Paul McCartney mesmo falou, ele não sentia muito à vontade no meio dos Beatles. Quando tinha entrevista ele era meio tímido, então ele ficava mais na dele, enquanto os outros Beatles eram mais desenvoltos na câmera e para a imprensa, né? Bom, tudo aconteceu legal, o Jimmy
recebeu o seu dinheiro, ganhou até um relógio de Brian Epstein, um relógio bem bonito, bem valioso. Então era hora do Jimmy voltar à sua vida normal. E o Jimmy pensou, pô, agora eu toquei com os Beatles, eu vou fazer um enorme sucesso. Montou até uma banda para ele, o Jimmy, só que esse sucesso, infelizmente, não aconteceu. Jimmy tentou fazer com que sua banda conseguisse algum sucesso, coisa que não aconteceu. Em 1967, ele já não tinha expressão nenhuma no cenário musical e algum tempo depois ele declarou falência. Estava Jimmy Nicol pobre, muito pobre. Então ele pegou suas coisas, foi embora da Inglaterra, foi até o México, morou no México e lá viveu algum tempo tal, para tentar se reerguer. E ele nunca mais foi o mesmo, nunca conseguiu fazer sucesso e até meio ele que deixou a música. Ele começou a trabalhar como arquiteto e durante muito tempo foi esse o serviço de Jimmy Nicol. Hoje ele é aposentado e não gosta de dar entrevista, não gosta de falar da sua experiência com os Beatles. Uma declaração que eu peguei da internet, ele diz que os Beatles estragaram a vida dele. Eu acho que ele mesmo estragou a vida dele, né? Ele não soube administrar tudo que era a oportunidade que era ter trabalhado com os Beatles. Um fato curioso é que o filho do Jimmy Nicol ainda participou do projeto Anthology, ele era meio que produtor ali, um consultor para os Beatles. Bom, Jimmy Nicol, inclusive, gostava muito também de samba, era um amante de samba, lembrei aqui agora. Gostava muito e dizem que ele tem vários discos de samba, é uma das paixões dele. Mas nada além disso. É um baterista que conseguiu tocar na maior banda de todos os tempos, mas não conseguiu se manter relevante na música e na sua carreira, até mesmo financeira. Então é isso, essa é a história do baterista fracassado dos Beatles. Valeu, gente!